Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, poderoso poder compartilhar a mensagem bíblica, a leitura bíblica, e que Deus venha cada dia mais derramar unção, poder e virtude sobre nós, que possamos a mente entender, compreender a forma, a maneira como Deus ele trabalha, conforme ele foi no passado com os seus heróis. O próprio Davi é um herói a qual nós hoje aclamamos o teu santo nome, com o próprio Jesus, na verdade, de Davi. Ele fala que Davi, ele nasceu dessa linhagem, enfim, diz a história bíblica. Então olha só como é importante, nós conhecemos as palavras e a história bíblica. E em 2 Samuel 4, também vou ler hoje o capítulo 5, olha só: ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. O Abner era o comandante de Isbosete, o qual ficou 2 anos reinando sobre uma parte de Israel. Quando Saul morreu, ele tomou posse, ele foi ungido e consagrado como rei, não pelo Senhor, mas sim pela humanidade, o povo que estava com ele, enfim. E aonde então Isbosete, quando ouviu falar que o Abner, o seu capitão, tinha até se aliado com Davi e havia morrido, ele perdeu a coragem, ficou totalmente, e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes, 2 grupos de ataque. Um deles chamava-se Baná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimom, de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. E o povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Olha só que situação, né? Um povo fugiu para viver como estrangeiro em outro povo, outro povoado. O Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia a Jezreel que Saul e Jonatas haviam morrido. A sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Até está em parênteses aqui para mim nessa Bíblia, essa situação de Jonatas, porque por mais que o seu começo foi tão trágico de vida, com 5 anos de idade, ele ficou dos pés aleijados, enfim, pela sua ama, que na notícia a qual estava, saiu correndo com ele, enfim. A situação aqui não fala claramente, mas fala que deixou ele cair e ele ficou manco. E aconteceu então que Recabe e Baná, filhos de Rimom de Beerote, foram à casa de Isbosete, na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso, do meio-dia. Os 2 entraram na casa como se fossem buscar trigo e lhe transpassaram o estômago e depois fugiram. Quer dizer, ele foi morto por esses 2 homens. E ele havia entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois que o transpassaram e o matarem, cortaram-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom. Eles disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou nosso rei e senhor de Saul e da sua descendência. Davi respondeu a Recabe e a Baná, seu irmão, filho de Rimom, de Beerote: juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as aflições. Quando o homem disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu agarrei e o matei em Ziclac, como recompensa pela notícia que me trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram inocente em sua própria casa, em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr sangue dele. E Davi então deu ordem aos seus soldados, eles o mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e pendurou os corpos junto ao açude de Hebrom, mas sepultou a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebrom. Davi tinha um coração totalmente diferente das demais pessoas que são vingativas, são pessoas que têm um coração cheio de ódio, raiva, ira, achando até fazendo as coisas certas e boas. Mas Davi não via dessa forma, dessa maneira. Um homem que foi ungido, que foi consagrado pelo próprio Senhor. Esses 2 homens mataram um homem na sua cama que estava dormindo, quer dizer, foram covardes de atacar cara a cara, enfim, enfrentá-los. Como hoje, né, é muito mais fácil você ofender as pessoas, né, pela rede social. Hoje as pessoas têm doutorado realmente na rede social em poder ofender quem quer que seja, né, sem temor algum, enfim.
Mas Davi tinha o temor de uma forma maravilhosa. E aí, quando foram falar essa notícia para Davi, o Davi já tinha feito o mesmo com o Amalequita, o egípcio que sobrou nas guerras, enfim, tinha matado Saul. E Davi não perdoou, não teve perdão neste momento. E aí no capítulo 5, olha só, Davi torna-se rei de Israel. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado mês, quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo será o seu governante. E então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. E o rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor. E eles ungiram Davi rei de Israel. Então as 12 tribos foram unificadas mais de uma vez. E Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos. E em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio. E em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Ou seja, então 7 anos que ele reinou em Hebrom, ali com aquela metade de uma tribo que estava com ele, uma metade de um povo, um povoado. E depois, quando unificou, mais 33 anos. Então, no total, 40 anos Davi reinou em Israel. E o rei e os seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles acham que Davi não conseguiria entrar. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio ser a cidade de Davi. Então o povo jebuseu, se achando tão forte, tão realmente inacessível a ele, um povo que tinha força, poder, de repente, honra e glória, confiava na sua própria fortaleza, e assim disseram: você não pode entrar aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. E Davi entrou e tomou a cidade, e ali realmente foi chamada a sua cidade de Davi. E naquele dia Davi disse: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem da água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. E é por isso então que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. E Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesa na parte interna da cidade desde o Milo. E ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. E pouco depois Irão, o rei de Tiro, enviou Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Isso aqui é algo fantástico, né? Quando a pessoa ela tem essa confirmação do próprio Senhor, como Deus ordena, Ele manda as provisões, as direções, enfim. Deus é poderoso para isso e muito mais. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. E esses são os nomes que lhe nasceram ali: Samuá, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafã, Elisama, Eliada e Elifete. Olha só como Davi começou a gerar mais filhos e filhas. E ao saber que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. E os filisteus, tendo se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Davi, ele sempre buscava a direção do próprio Senhor, do próprio Deus. É o que devemos fazer dia após dia. Como diz as Sagradas Escrituras: entra no seu aposento e fala com o seu pai, que em secreto te vê, o que você fala com ele, e ele há de te justificar. Uma oração que é feita com a alma, com o coração. Quando a pessoa tem comunhão com Deus, Deus ele vai dirigir, Deus vai dar a vitória. E aqui deixou muito bem claro: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Pezarim e lá os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim, como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali. Davi e seus soldados os apanharam.
Mas uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou de novo o Senhor, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles, e o ataques em frente das amoreiras. E assim que você ouvir um som de passo por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois esse vai ser o sinal que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Olha que maravilha! Deus lutando as nossas guerras. Ele faz isso com tanta maestria, tanto amor, tanto poder, Deus, ele é maravilhoso, não tem palavras mesmo para realmente expressar o quanto ele faz, o quanto ele realiza, o quanto ele luta por nós, como ele faz chover na terra seca, como Deus faz os ossos secos levantarem, como Deus ele guerreia as nossas guerras, como ele foi com Davi em cada guerra. Até entre os filisteus Davi estava honrado. E agora então Davi derrotando os próprios filisteus que quiseram destruir a sua cidade. E enquanto mais tivermos essa fé no Senhor, essa comunhão com Deus, essa intimidade com o nosso Deus, nada poderá nos abalar, nos entristecer, nos angustiar, nos fazer perder o equilíbrio, o domínio, perder realmente nossa comunhão com o nosso Deus. E quanto mais nós nos arrependemos de forma clara para com Deus, porque Deus conhece até a intenção do nosso coração, e Ele vai sim fazer a diferença em cada vida, amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele possa nos justificar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede nesse dia, meu Pai. Já estamos no dia 5 de janeiro, 5 dias já se passaram nesse ano novo, e já estamos caminhando, meu Pai, em terras novas, em novas oportunidades, novos caminhos que o Senhor tem para nós preparado. E com certeza, meu Pai, iremos viver o melhor do Senhor, que a Tua palavra se cumpra, que o Teu poder se cumpra sobre nós, e que haja revelação, direção, capacitação, poder, meu Pai, sobre nós, e que possamos prevalecer, crescer e avançar em Ti, prosperar ainda muito mais. Eu peço a Tua bênção, eu peço o Teu poder sobre nós, e que sejamos agraciados, recompensados, transformados, Jesus, pela Tua palavra, e assim pelo Teu poder. Eu peço a Sua bênção, e eu dou a minha bênção com a certeza, meu Pai, da Sua operação sobre cada vida, sempre, sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te fortaleça, Deus te prospere muito, Deus dê você visão, direção, capacitação, honra e glória, e que nada impeça que você possa viver o melhor do Senhor sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, e o que precisar pode contar conosco sempre, nossa mensagem, nossas orações, em nome de Jesus.